Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiros chegando aqui para mais informações do nosso Coringão, nosso clube do coração, e tem algumas informações sim de grande importância para trazer para vocês. Vamos falar sobre mercado da bola, sobre Mateuzinho, vamos falar sobre Hugo Souza, causando grande repercussão, segundo o Vessone, Hugo Souza já fechado para sair, aí o Hugo Souza do Corinthians. Vou trazer essas informações para vocês aqui, vamos falar também sobre a forte declaração de Roberto, trouxe informação mais cedo, mas vamos falar quanto isso pode pesar para o jogador, tá? Saindo daqui, vocês têm um compromisso comigo lá no Corintianeiro 2.0, que vamos falar sobre Corinthians e Botafogo, Firmino no Corinthians, o que tem de verdade nisso? Vou trazer para vocês lá e muito mais informações, combinado? Chega de enrolação, já deixou o like, já se inscreveu, já hypou, que é tudo de graça? Então vamos falar do Corinthians, esse canal não gosta de enrolar, já gosta direto no ponto, direto nas informações, tá? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês aqui, o corintianeiro custa cravar informações, eu cravo quando realmente as coisas são sinceras, igual cravei hoje, que o Roberto não sai do Corinthians, é informação minha, irmão, informação minha. Cravei duas informações para vocês hoje, que o Yuri não sai e que o Memphis está renovado. Informação do corintianeiro, se acontecer o contrário na metade do ano agora, vocês podem vir aqui me cobrar, tá? Sem sobra de dúvidas, podem vir aqui me cobrar. Vamos falar sobre informações que estão trazendo, tá? Primeiramente, Mateuzinho. Houve um interesse do Zenit. O Zenit, clube da Rússia, que o Corinthians tem uma ótima identificação, tem um ótimo relacionamento de transição de jogadores, tá? O Zenit fez um negócio pro Corinthians do ano, que muita gente achou ruim. Desculpa, eu achei um baita negócio. Como assim, corintianeiro? O Corinthians, na época, foi o goleiro Ivan, foi o Robert Renan, foi o Mantuan, pelo Yuri Alberto, né? Por 50% só. Do Queiroz, para mim, não joga absolutamente nada. O goleiro Ivan, ninguém lembra mais de Ivan. O Mantuan, para mim, foi um baita negócio do Corinthians com o Zenit. Muita gente achou ruim. Robert Renan, hoje tá nessa aí. A gente não sabe se tem uns jogos que vão bem, tem outros jogos que vão mal. Para mim, foi uma ótima negociação que o Corinthians fez com o Zenit naquele momento, tá? Qual que é a informação que a gente tem hoje? Primeira concreta de todas. O Zenit tem muito dinheiro. Quando o Zenit chega, ele chega para levar. Qual que é a segunda informação concreta que a gente tem sobre essa relação de Zenit, Mateuzinho e Corinthians? Estamos em ano de eleição. O Osmar Stabile não vai desmanchar um time com a eleição em novembro, com o fiel torcedor agora podendo votar e perder as eleições em novembro. Hoje o Osmar Stabile, não estou dizendo que eu apoio, estou dizendo que eu apoio a intervenção judicial, mas hoje o Osmar Stabile já está praticamente eleito no Corinthians. Mesmo a gente gostando ou não, hoje é o presidente que já está praticamente reeleito, né? Então, ele não vai desmanchar o time e perder os seus principais jogadores agora, sendo que ele tem mercado no final do ano. Então, eu estou cravando para vocês aqui mais uma vez, através de fatos e também de informações que o corintianeiro trabalha, que o Mateuzinho não sai do Corinthians no meio do ano, tá? Mateuzinho continua no Corinthians. A mesma informação se aplica diretamente com o Hugo Souza. Eu estou cravando para vocês nesse canal que o Hugo Souza não sai do Corinthians no meio do ano agora. Isso não quer dizer que o próprio Yuri, o próprio Mateuzinho e o próprio Hugo Souza não possam sair no ano que vem. Mas no meio do ano agora, cara, eu cravo muito essa informação. Eu cravo demais, tá? Eu cravo para vocês demais que eles não saem do Corinthians, nem Hugo, nem Yuri, e nem Mateuzinho, tá? E renovação de Memphis confirmada. A situação do Hugo, ela implica um pouco e até muito mais forte que o Mateuzinho. Porque o Hugo Souza é um goleiro que está fazendo história no Corinthians. É um goleiro muito forte de mercado e também debaixo das traves. Que inclusive, o mercado do goleiro ele é bem mais abaixo do que o mercado de jogadores. O Hugo Souza não vai sair por uma proposta de 300 milhões de reais, 250 milhões de reais. Propostas para goleiro, 100 milhões de reais, você pode pôr a mão pro céu e agradecer, que são propostas altas. Mas o Corinthians, nesse momento, não vende o Hugo Souza de forma alguma. Primeiro que a gente teve um Cássio, né? Um Cássio que fez história no Corinthians, onde toda a torcida apoiou, toda a torcida mostrou sua identificação com o Cássio e fez a história que é, e o Cássio mesmo saindo pelas portas do fundo, ainda assim, é o maior ídolo hoje com a camisa do Corinthians, pelo menos eu penso assim, por histórias de título, identificação com o clube. Depois que o Cássio ficou melindradinho, todo aí esquentadinho, porque ficou no banco de reservas, isso é soberba, tá, filho? O jogador tem que aceitar banco de reserva, tem que aceitar quando não tá no bom no momento. O Carlos Miguel passou a ser titular. O que o torcida do Corinthians fez? Apoiou o Carlos Miguel e abraçou ele. Com só o Cássio sendo o goleiro reserva dele, só isso. Só o maior de todos, né? Sendo reserva do Carlos Miguel.
que o Carlos Miguel fez? Deu um chute na cara da torcida do Corinthians, um mês depois foi pro Nottingham Forest, quis nem saber se a torcida apoiou ele contra o maior goleiro aí da história do Corinthians. Ficamos na necessidade de goleiro aí, passando raiva com o Matheus Donelli. Quando o Corinthians achou o Hugo Souza, que o Fabinho Soldado foi trazer lá do Chaves de Portugal, se não me engano, se é da segunda ou terceira divisão, e esse moleque começou a fazer história no Corinthians, a identificação que o Corinthians tem com ele, e o respeito e também a identificação que o Hugo Souza tem com o Corinthians e a consideração e o obrigado, diferente do Tite, por tudo que o Corinthians fez, o Hugo Souza não sai do Corinthians na metade do ano com uma Libertadores em andamento, fiel. Com uma Copa do Brasil em andamento. Eles não vão fazer a mesma coisa que o Roger Guedes fez, por tudo que está envolvido e por tudo que acontece, por ser ano de eleição, que ajuda muito, pela história do Hugo Souza. O Mateuzinho é mais ano de eleição mesmo, tá? Porque também tem que respeitar a vontade do jogador, e lá no mínimo eles vão ganhar 2, 3 vezes mais que ganham no Corinthians, então isso para eles também é muito bom. O jogador é profissional, quem ama clube somos nós, mas estou cravando para vocês essa informação, que eles não saem do Corinthians no meio do ano agora, tá? Imagina o respeito e também a identificação que o Hugo Souza tem com o Corinthians em buscar ele com uma carreira praticamente destruída depois que ele fez com o Flamengo aí na final contra o São Paulo da Copa do Brasil, se não me engano, que foi buscar ele lá no Chaves de Portugal na segunda divisão para vir jogar no maior time do Brasil e ser o que ele é hoje e ter essa vitrine que ele tem hoje, com grandíssimas chances de ir para a Copa do Mundo. Cara, não é só por respeito e também por admiração, é também informação. Ele não sai do Corinthians, eu cravo essa informação, cravo demais, esquecem isso aí, essa polêmica envolvendo o Mateuzinho e o Hugo Souza, porque eles não saem do Corinthians no meio do ano. Já no ano que vem, como eu disse, é outra história, tá? Referente ao Yuri Alberto, que eu trouxe no vídeo mais cedo, cravando aqui 100% também que ele não sai do Corinthians na metade do ano, tá? Por tudo que eu disse também dos outros dois jogadores. O Yuri Alberto, a única coisa que ele errou, mas errou gravemente nisso daí, ó, as maritacas, fiel, né? Eu não tenho criação não, tá? É porque elas ficam aqui aqui em casa voando aqui perto dos fios aqui. Eu acho isso maravilhoso, né, cara? Melhor do que barulho de carro, de som, igual a gente parou no primeiro vídeo. Isso é lindo. Fiel, continuando, tá? O Yuri Alberto, ele deu essas declarações super polêmicas, porque ele fez isso num mau momento. Ele não pensou com clareza. Primeiro, que mesmo ele dando a declaração, o Corinthians vai fazer de tudo para continuar com ele. Segundo, ele está num jejum de gols. Tudo bem, fez um golaço contra o Barra, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro 2024, mas ele deu uma declaração num momento muito ruim, porque ele não está voando de jogar bola, vamos dizer assim, ele não está na sua melhor fase futebolística, fazendo gols, e ele dá uma declaração dessa totalmente polêmica, que deu tudo a entender que ele quer sair do Corinthians. Então isso não vai acontecer agora no meio do ano, porque eu cravei, mas no ano que vem não vai acontecer a saída do Yuri. E até lá tem muito chão, e com essas declarações fortes, a torcida do Corinthians, pela repercussão que eu estou vendo, não ficou legal, porque ele está dizendo que quer sair. Já tem programa falando que quer sair, sai, que é Corinthians, que só fica quem quer. E realmente, o Corinthians é maior que qualquer jogador do mundo e da história. Olha, o Ronaldo Fenômeno jogou no Corinthians, cara. E o Corinthians é mil vezes maior que ele. Você acha que outro jogador vai me surpreender de jogar no Corinthians? Se amanhã ou depois um Messi jogar no Corinthians, se amanhã ou depois um Yamal vir jogar no Corinthians, você acha que eu vou me surpreender com isso, sendo que o Ronaldo, o maior de todos, jogou no meu time e com os dois joelhos estourados, cansou de fazer gol? Cara, no Corinthians não me surpreende mais nada, tá? E desculpa, mesmo que o Yuri aí é um ídolo do Corinthians, eu não vou ficar morrendo também quando o Yuri sair do timão, não. Mas a declaração dele foi muito errada, porque vem num momento muito inconveniente pela fase que ele vive. Então hoje, se ele começar a perder gols, se ele começar a ir num jejum de gols, começar a jogar mal, a torcida vai conscientemente entender ou inconscientemente que ele tá numa fase porque ele não quer mais saber de Corinthians, porque ele quer ir embora, já não tá dando mais bola para aquilo ali, e vai começar a pegar no pé dele. Então foi um momento de declaração muito errado, porque ele sabia que o Corinthians ia fazer de tudo para ele ficar, porque estamos em ano de Libertadores, ano de eleição e por tudo que foi dito. Então o Yuri foi muito infeliz em dar essas declarações. Ele poderia ter guardado com ele, comunicado ao Corinthians sua vontade de sair, aí entre eles internamente se resolvia isso e tudo ficava em paz assim mesmo, tá? Ainda o Corinthians está ganhando e se Deus quiser vai continuar. Mas se começar a perder com o Yuri errando gols, aí a torcida vai pegar no pé dele por causa dessas declarações, tá? Mas não muda o fato que o Yuri só sai do Corinthians no ano que vem. Certo, fiel? Comentem, quero saber sua opinião é de grande valor. Bora lá falar de Firmino?
Bora lá falar de Corinthians e Botafogo? Espero vocês lá no Corintianeiro 2.0. Muito obrigado e vai Corinthians!